mediado pelo museu. Tempos, conceitos e patrimônio. O texto é do Júlio César Virgínio da Costa. Então, esse texto é fruto de uma pesquisa que visa investigar como o ensino de história pode se dar através de ambientes formativos. Nesse caso, o ambiente formativo é o museu, na educação básica. Então, o museu é um espaço de educação... Nossa, pra mim. O museu é um espaço de educação relacional, ou seja, é um ambiente onde pessoas de diferentes origens estabelecem relação com o ambiente, entre si e até mesmo com os funcionários daquele lugar. Outra característica importante que acontece nos museus é a polifonia. Ou seja, o que é polifonia? É quando uma diversidade de vozes distintas, diferentes, né, falam sobre o mesmo assunto. Nesse caso, o assunto é o museu novamente, né? Ou seja, quer dizer que o museu ele não é uma unanimidade, né? Cada pessoa pensa diferente sobre ele, né? Tendo em vista o ensino de história. São instituições que oferecem um grande fascínio no público em geral. Esse público não é somente escolar, né? As pessoas em geral se sentem fascinadas dentro dos museus. Também podem ser uma prática pedagógica que promove uma educação mais sensibilizada, com postura crítica e reflexiva sobre a nossa presença no tempo. E o Freire afirma que possibilita uma leitura de mundo. E a justificativa para ele escrever esse artigo, né, o Júlio César, é que por não ser a sala de aula, o museu necessita de novos olhares para repensar as práticas educativas a que a gente se propõe. É um ambiente de relações, como já foi dito anteriormente, e um lugar de múltiplas interpretações, né? Cada pessoa tem uma interpretação diferente sobre o museu. E muito importante porque existem poucas reflexões sobre o assunto. Então, o museu como lugar de memória, espaço e sonhos. A definição de museu que ele traz nesse texto é que é uma instituição permanente, sem finalidade lucrativa, a serviço da sociedade e de seu desenvolvimento. Ali tem a definição completa que depois a gente posta. É um ambiente educativo, um espaço de produção de conhecimentos para o autor, né? E é um espaço que suscita sonhos, né? Cada pessoa, como tem um olhar diferente sobre aquilo, lógico, dependendo do museu que tu vai, tu pode viajar lá naquele sonho. Como a gente diz, quem lê viaja, quem vai no museu também faz uma viagem histórica. Suscita sonhos, encanta e produz narrativas. E ele traz 3 premissas muito importantes nesse texto. Primeiro, que todo museu é um museu de história. Segundo, que a educação não acontece apenas nos locais formais de aprendizagem. E terceiro, que os objetos geradores contidos nos museus possibilitam inúmeras leituras e narrativas sobre o assunto. Eu vou falar sobre a concepção de história nos museus, né? Pereira, ele fala sobre... Pereira fala sobre 5 acepções de história contidas nos museus contemporâneos, né? Na primeira visão, ele fala que os visitantes não lançam nenhuma reflexão, que o museu ele é visto como uma tela fixa, né? Que não causa nenhuma questão problema, ou seja, que o passado está enterrado. Na segunda acepção, ele fala que ela está muito ligada com a primeira acepção, de que é só a soma de coisas transmitidas, né, que não há nenhuma indagação. Na terceira, ele fala que é um discurso de tradição, né, onde só fala-se sobre a tradição e mais os ídolos, heróis, né. Já na quarta e quinta, ele fala que parte do pressuposto de que o passado ele ainda está atuante na história e que visitar museus, neste sentido, não significa ausentar-se do tempo, mas sim voltar ao passado e se presentear-se. Né? No texto, tinha uma fala bem curtinha do Paulo Freire, que ele diz assim, ó, uma educação em diálogo com o mundo, na leitura do mundo. Né? Essa quinta acepção, ele também interpreta como uma prática histórica, né? Onde a ciência deve ser reflexiva. Né?
Depois ele também comenta, o Pereira, sobre a questão de não basta só visitar um museu, né? Ele diz que essa visita educativa, ela necessita de uma prática de pensar historicamente, né? Compreendendo não só o passado, mas o presente e o futuro. E que os visitantes, eles devem indagar-se, eles devem compreender que investigar, propor, que não existe só uma única forma de pensar a história, né? E sim de compreender que há outras mensagens que elas estão tanto nos objetos quanto em si no próprio museu, né? O que ele quer dizer também é que assim, ó, é necessário, como é um texto que junta a questão dos museus no ensino de história, ele diz que não basta visitar o museu por visitar, né? O professor tem que ter um propósito para aquilo, né? Ele tem que conhecer, já tem que ter ido antes para pensar alguma coisa para fazer com as crianças depois, no caso, né? Não é visitar, não, hoje nós vamos no museu porque vamos. Não é isso que ele quer. Então, e só para terminar, então ele pede que dessa forma exige-se então que a gente tenha uma postura, né, mais reflexiva, né, perante essa ação, que é o que a Cíntia complementou dizendo, né, no caso da gente pensar numa atividade antes, durante e depois da visita. Tá? Referencial teórico, ensino de história e educação museal. O autor do artigo, ele usou alguns autores. Entre eles, ele começou fazendo aqui uma citação de Circe Maria Fernandes Bittencourt. É comum encontrarmos crianças e jovens em museu acompanhados de professores, percorrendo as salas onde estão os variados objetos em vitrinas com iluminação atrativa. Ao se pensar em uma visita no museu, uma saída, né, é importante que o professor ele se faça alguns questionamentos. Entre eles, como o ensino de história é efetivado nesse espaço. Neste sentido, é importante que o professor ele relacione o cotidiano da escola, o que está acontecendo, que ele vá até o museu, que ele conheça a história, a exposição, se ela é permanente, se ela é temporária, que ele conheça os funcionários do museu, quem vai mediar, né, os alunos na hora, para que haja uma parceria e para que todos possam caminhar na mesma direção. Sendo assim, Vasquez, na filosofia da praxis, também diz: toda praxis é uma atividade, mas nem toda atividade é uma praxis. Isso quer dizer que o professor ele não deve pensar em fazer só um passeio diferente, mas ele também deve, como professor pesquisador, ele deve se questionar da prática pedagógica dele, fazer pesquisas, reflexões, a fim de que a sua prática pedagógica possa estar em todas as dimensões. Eu vou falar sobre a memória e a história. A história e a memória têm a ver com o comprometimento da invenção do passado e a pretensão de dizer o que aconteceu no passado. Segundo Regis Lopes, um entendimento que eu gostaria de compartilhar com vocês. Segundo um dos autores, história estuda a história e memória é o que sentimos. Né? Nós somos feitos de memória e esquecimento. O museu tem artefatos que fazem lembrar um passado que talvez nós não vivemos. A maioria, né, tem coisas que a gente nunca viu e vê os artefatos lá e começa a lembrar e criar um filme que tem em museus. Também para outro autor, no caso Legoff, a busca do poder da memória coletiva, que ele fala ali sobre a memória coletiva, ela é posta em jogo. Por quê? Porque antes era muito fácil eles manipular a memória coletiva, porque interesse aos mais poderosos, eles esqueciam a história do povo que foi para a guerra, então aquela história não interessava. Fazia com que o povo esquecesse, né? O interesse era só contar as histórias dos
dos heróis. Né? Então a história, ela é a lembrança de um povo, mas nem tudo que tem na história pode ser considerada verdade, porque tem interesses em cima disso também. É manipulável, né? É muito manipulável. Olha. Ficando claro que o interesse principal, ao invés do resgate da memória, o que mais interessa é a força do futuro encontrada nos acontecimentos do passado. Essa metodologia de pesquisa, da pesquisa adotada por um trabalho foi coletado de dados questionados em entrevistas semi-estruturadas. A história, no meu ver, é contada a cada dia e criada a cada momento. Cada indivíduo tem sua própria história, com a cultura local e a condição emocional de cada pessoa. Sentimentos e memórias se remetem a esse universo de emoções através dos objetos encontrados no museu. Agora tem as referências, né, que nós usamos. A gente queria só ressaltar que a gente, para trazer um pouco de Florianópolis nesse texto, né, que diretamente não tinha ligação, a gente trouxe as imagens tudo de museus aqui de Florianópolis. Então, os museus que a gente mexe agora a apresentação é a Luciane, a Joelma, Maria Alice e a Cíntia.